filosofia, assim, só que como isso aqui é um grupo de estudos, uma liga, a gente sempre vai tentar adentrar um pouco mais, talvez, do que tenha sido já falado dentro de uma disciplina convencional. E a literatura para a apresentação de hoje, para a discussão de hoje, são duas, né? É o capítulo 2 do livro do Pasquale, né? A gente vai falar de teoria da medida de uma maneira bem abrangente, assim, que eu acho que é suficiente de uma maneira geral, mas e para aprofundar uma segunda leitura recomendada que a gente deu foi um artigo do Rauch Filho, que publicou na revista da Universidade de São Francisco. Inclusive, é uma faculdade muito boa quando se fala de avaliação psicológica e psicometria, tá? Essa revista, ela produz artigos muito, muito bons, sempre está lançando ali adaptações de testes, e enfim, e todo o programa de pós-graduação deles também é focado nisso. Então, geralmente, quando a gente procura artigos e produções em psicometria, quase sempre vai ser referente a revistas e produções dessa universidade. Vocês vão começar a perceber esse padrão, né? Eu já percebi há um tempo, que é basicamente a galera que faz uma produção muito significativa e muito grande no Brasil, né? Bem, então vamos lá, teoria da medida. Por que falar de teoria da medida é tão importante? Vocês vão perceber que é uma discussão muito fundamental e que ela tem uma certa mistura na filosofia e na matemática ali, porque ela vai trabalhar justamente com a ideia de como se mede as coisas, né? Se a gente trabalhar na definição que a psicometria é assim, a medida das variáveis psicológicas, né? A medida de um fator psicológico, a gente tem que dar um passo para trás e se perguntar, bem, como é possível medir alguma coisa? Antes que eu possa fazer a pergunta se é possível medir a mente humana, eu diria, é possível medir algo? Como é possível medir? É sensato nós darmos medidas quantitativas? É sensato nós utilizarmos números para observar o mundo? Então, eu acho que a teoria da medida, assim, ela nos traz essa discussão de que a gente dá um passo para trás e vê, tudo bem, a gente consegue... eu acho que está sendo gravado, Gabriel. Você começou a gravar já? Bom, ainda bem. Bom lembrado. Ok. Então, assim, é importante dar esse passo para trás e verificar, olha, será que a gente consegue medir as coisas até no nível físico? E a gente vai, então, avançando a discussão para, então, será que nós podemos medir a mente humana? Assim, esse que seria o passo final, né? Bem, vamos lá. Eu peguei essa frase do artigo do Hawke, que é o seguinte: inventários, questionários e escalas psicológicas são imprescindíveis para avaliação psicológica, independentemente do problema da medida psicológica estar ou não resolvido. Então, o que ele está querendo dizer nesse trecho? Ele está dizendo o seguinte: olha, a avaliação psicológica, como ela é feita no Brasil e no mundo, ela já está estabelecida em torno de tais tecnologias que a discussão sobre a teoria da medida, ela passa a ser, assim, uma grande formalidade para a gente resolver certos axiomas. Mas a prática da avaliação psicológica, ela já está completamente munida e dependente dos instrumentos psicológicos. Ou seja, é uma prática que se produz, é uma prática baseada em evidências, mas que a discussão filosófica sobre ela ainda não é completamente resolvida. E a gente vê isso em diversos campos da saúde ou até mesmo das ciências duras, por assim dizer, da física. Ou seja, não é porque não se está completamente resolvido a questão de como funcionam os elétrons que o seu imã de geladeira vai deixar de funcionar, ou então que a forma como se produz televisão tem que mudar. Então, essa é um pouco a ideia de que a gente discutir a teoria da medida, nesse ponto que a gente está da psicologia, ela é muito importante, mas ela é uma grande formalidade no sentido de que as avaliações, elas já têm os testes muito bem estabelecidos e é uma prática que não consegue mais ficar independente disso, da forma com que ela é arquitetada, né? Hum. Então vamos para o que ele fala mais nesse artigo. Ele vai trazer duas teorias principais sobre a medida de uma maneira geral. Aqui a gente pode incluir medidas físicas também, apesar de que muitas discussões aqui vão fazer muito sentido no campo das ciências psicossociais, nem é só apenas a psicologia. Mas ela é uma discussão que não se restringe apenas à psicologia, né? Apenas no final do artigo, quando ele fala de modelo Rasch, que ele vai entrar na psicologia, mas até lá é uma grande discussão sobre medida de uma maneira geral. Então ele vai trazer a teoria representacional da medida, né, TRM. Essa medida representacional da medida, ela vai operar dentro de uma linha da filosofia que chama operacionismo. O que quer dizer? É uma visão de mundo onde quando nós medimos as coisas ao nosso entorno, nós medimos o ambiente em rótulos. Ou seja, a medida parte de nós mesmos, no sentido em que nós deslumbramos o mundo, nós observamos, interagimos com os objetos,
E a partir daí nós damos rótulos. É, pensa na seguinte metáfora: você está no supermercado e tem aquelas máquinas de aplicar rótulo nos produtos. É basicamente isso que o operacionismo ele faz. Ele traz a medida dentro de uma linha empírica, onde eu interajo com o material, com o objeto, com a coisa, e a partir do momento que eu interajo com ela, eu vou começar a categorizar, eu vou começar a pôr, olha, você encaixa como uma variável ordinal, você encaixa como uma variável de razão, você encaixa como uma variável nominal. Ou seja, parte de nós, parte da experiência empírica de como os objetos funcionam, como as coisas funcionam. Então é pela experimentação, é pela experiência, é pela sequência de questões singulares, de experiências singulares, né? Então é empírico, é indutivo. Lembra que a gente falou da psicologia como ciência indutiva ou a indução de uma maneira geral no primeiro encontro? É isso. Então o operacionismo é uma forma indutiva de se medir as coisas. E e ele tem duas bases fundamentais da medida, que compõem junto com o operacionismo, que é a teorema da representação e o teorema da unicidade. Bem, o teorema da representação, ele vai discutir um pouco a questão se cabe medir aquele objeto, certo? Então, assim, faz sentido medir aquele objeto? Ou então, as interações que esse objeto tem com o mundo permitem, ou seja, faz sentido medir aquilo, faz sentido atribuir um número àquele objeto ou àquele fenômeno? Então, o teorema da representação ele vai ser justamente isso. Eu vou olhar as relações que aquele objeto tem com o mundo e pensar, olha, faz sentido eu dar um número para isso? Será que vale a pena? Será que isso vai me ajudar? Ou seja, é útil eu dar um número? Porque eu posso dar um número para qualquer coisa. Mas assim, isso vai me ajudar na minha pesquisa? Então, quando a gente fala do campo da física, por exemplo, ajuda muito você dar um número. Mas agora, se a gente está falando talvez de sociologia, será que em qualquer fenômeno sociológico vale a pena eu dar um número? Então essa ideia de que tem que se ter uma certa sensibilidade de que será que vale a pena? E se eu der um número, isso vai me ajudar a entender mais o processo ou não? Então tem que ter essa ideia. E o teorema da unicidade é justamente lidar com a ideia de que todas as coisas que eu estou medindo agora eu vou atribuir um número a ela, eu devo atribuir ao mesmo tipo de escala? Nesse ele vai organizar uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas variáveis como nominais, ordinais, de razão e intervalares. E que elas possuem diferentes axiomas que compõem elas, isso a gente vai ver aí hoje ao longo da apresentação. Mas a ideia do teorema da unicidade é, tá bom, vale a pena então eu dar o mesmo tipo de tratamento das propriedades escalares para todos os objetos? Ou será que eu consigo enumerar os objetos, mas ainda assim fazer essa medida de maneira diferente? Utilizar medidas escalares diferentes, ou não? Ou eu tenho que usar a mesma para todos? Então, essa é uma parte que vai lidar com isso. Então, o termo a teoria representacional da medida, ela é basicamente isso, ela é muito simples, e você vai ver que o artigo ele vai trazer muito mais uma defesa em torno da perspectiva realista da medida, né, que é uma teoria que, a princípio, se mostra mais sofisticada e que vai ser assim, o resto da discussão do artigo. Então vamos falar um pouco sobre essa outra vertente, essa outra forma de entender a medida. Né? Então, a perspectiva realista da medida, ou PRM, ela vai tratar do que a gente chama de realismo filosófico. Então, veja, a outra que a gente tinha tratado, ela vai com o operacionismo, né? Então, ou seja, você vai, então, interagir empiricamente com o ambiente e você vai classificar. Esse caso, ele vai trabalhar com a realidade dos objetos, ou seja, os fenômenos, eles acontecem independentemente da nossa observação e da nossa interação, de forma que a capacidade quantitativa que o fenômeno tem, ela independe da nossa classificação. Então, cabe a nós descobrir essa classificação quantitativa. Veja como é diferente. Na primeira, o operacionalismo, a gente vai, então, classificá-las, como nós entendemos a partir do momento que nós interagimos com ela. Ou seja, ela só ganha uma classificação a partir do momento que a gente interage, pensa, reflete e classifica. Nesse não, ele vai partir do princípio, olha, cada objeto, cada fenômeno no mundo, ele tem em si uma propriedade intrínseca quantitativa. E cabe a nós descobrir essa propriedade intrínseca quantitativa. Você percebe que é uma teoria que se baseia muito mais numa dedução, né, no processo dedutivo, onde há uma teoria por trás, já há algo que a gente deve identificar para saber como classificar, e não interagir e então classificar. E esse realismo filosófico, ele trabalha sustentado por três conceitos, que é o realismo das entidades teóricas. Então, acredita que os conceitos das teorias científicas se referem a elementos reais do mundo externo, sem depender de definições operacionais. Em outras palavras, os atributos medidos são vistos como propriedades reais, não apenas construções teóricas. Hein? O que a gente tinha comentado. O realismo teórico afirma que as teorias científicas fazem afirmações sobre o estado das coisas que podem ser testadas empiricamente, ou seja, as teorias podem ser confrontadas com a realidade
observável, e causalidade, considera que os fenômenos observados são causados por fenômenos da realidade empírica. Bem, é aquilo que a gente comentou. Então, as coisas elas têm intrinsecamente nelas uma capacidade quantitativa. Nós podemos então verificar e contrastar o que nós acreditamos por meio do experimento científico. Nós podemos experimentar e tentar encontrar essa realidade intrínseca que muitas vezes pode até mesmo contrastar o que anteriormente nós pensávamos que era, e que os fenômenos observáveis eles causam consequências e eles são alterados por questões empíricas. Então, eles não. Essa realidade quantitativa, ela não é metafísica, no sentido que ela está alheia ao mundo físico, mas ela tem esse potencial de causalidade. Então, é uma característica intrínseca, porém física, no sentido que essa característica ela pode ser alterada ou não. A ideia é que ela pode interagir com o meio. Então, essa propriedade intrínseca, ela está ali diretamente interagindo e sendo afetada pelas coisas em volta. Então, ela não é um conceito como se fosse um conceito matemático, um conceito filosófico, está em um plano além da realidade física, né? Então, é algo que está aí para ser observado, experimentado, que nos afeta e que é afetado por nós. Hum? Bom, mais um pouco sobre essa teoria, ela foi assim, sendo muito refinada ao longo do tempo, e foi sendo criada uma base matemática para entender um pouco isso. E foram criados, então, por um matemático, era o Otto alguma coisa, Otto Henger, não lembro exatamente agora o nome dele, mas que a ideia de axiomas da medida, ou seja, quem não sabe, axiomas seriam, assim, certos pressupostos que nós postulamos e que são necessários para que uma teoria se sustente. Então, vão ser feitas certas afirmações, os axiomas, eles são feitos em formas de afirmações, e aí você lê e você concorda, assim, sem concordar com esse axioma, para o próximo fazer sentido e o outro fazer sentido, e você concordando com todos os axiomas, então a teoria vai ser aceita. É uma ideia de, não de verdade absoluta, mas assim, olha, você tem que partir do princípio disso para que a minha teoria funcione. E vocês vão perceber, ao longo que eu vou lendo esses axiomas, eles são assim, muito intuitivos, eles acabam sendo muito mais uma explicação do que todos nós já sabíamos, mas uma explicação bem mais formalizada. E percebe que esses axiomas, antes da gente começar, eles dependem do axioma anterior para fazer sentido. Então, o primeiro axioma é o axioma mais elemental, e o sétimo axioma, são 7 axiomas, o sétimo é o mais complexo, e que para ele funcionar, ele depende que o 6 exista, que o 5 exista, que o 4 existe, que o 3 existe. Você vai começar a perceber que os axiomas, você tem que aceitar o primeiro, aí o segundo só funciona se o primeiro você aceitar o primeiro. Então, ele vai entrando nessa espiral de que você tem que aceitar os axiomas anteriores. O primeiro é o axioma da identidade e diferença. Eu vou ler e depois a gente comenta. Esse axioma afirma que para qualquer dois valores, ou magnitudes A e B, de um mesmo atributo quantitativo, ele fala que o Qzão é o conjunto Q, né? Então pense em um conjunto de números matemáticos, por exemplo. Tentem usar essa metáfora, que o Qzão é um conjunto, A e B são números. Então, esse axioma afirma que para qualquer dois valores de A e B em o mesmo atributo quantitativo de conjunto Q, eles devem ser idênticos, ou seja, A igual a B, ou diferentes. Se forem diferentes, então deve existir uma terceira magnitude C, que representa a diferença entre A e B. Em outras palavras, esse axioma estabelece que é possível comparar e relacionar magnitudes de forma direta. Bem, pode ter parecido extremamente abstrato, mas aqui eu vou explicar e vai ser uma coisa super intuitiva. Ele está dizendo o seguinte: que ou você é diferente de outro, ou você é igual. Percebe que parece, assim, quase tolo falar isso? Mas veja bem, você precisa aceitar que isso existe para que faça sentido. Ou seja, se eu ponho um grupo de pessoas numa sala, a ideia é de que se essas pessoas são iguais entre elas, eu não sou capaz de discernir qual é qual. Se elas são diferentes, eu sou capaz de discernir. Então, essa característica da identidade, ela traz justamente isso. Se eu sou diferente do outro, eu possuo uma identidade na qual eu posso ser identificado em grupos. Então, essa é a ideia de que quando a gente está medindo coisas no mundo, eu tenho que partir do princípio que as coisas podem ser iguais ou diferentes. E se elas são diferentes, eu posso discernir duas coisas. Não apenas isso. A partir do momento que elas são diferentes, essa diferença entre elas pode ser categorizada. Ou seja, vamos pensar num conjunto numérico. Se eu tenho o número 1 e o número 3, eles são diferentes, não são o mesmo número. E assim, então qual é a diferença deles? Bem, a diferença deles é 2. Percebe que o terceiro valor, esse C nesse axioma, ele vai ser justamente, se eu consigo diferenciar duas coisas, há então uma forma de identificar o porquê que elas são diferentes. Ou seja, ou as coisas são iguais ou elas são diferentes. Se elas são diferentes, eu tenho que conseguir identificar o porquê que elas são diferentes, ou seja, o quanto que elas são diferentes, vai depender da forma dos outros axiomas, né? Vamos para o segundo axioma.
Hum. Ordenamento, que é o segundo axioma que é o axioma mais importante, já dando spoiler, é o mais importante para a psicologia, tá? Inclui muitas das coisas que a gente trabalha na psicologia, ele se fundamenta nesse axioma. Assim, é o mais importante para a gente se agarrar nele quando a gente está falando de psicometria. Então, esse axioma declara que para qualquer magnitude A em um conjunto Q, sempre existe uma magnitude B no conjunto Q, tal que B é menor do que A. Em outras palavras, as magnitudes de um atributo quantitativo podem ser ordenadas em uma escala. Ou seja, a gente tem que aceitar que as coisas podem ser diferentes. Nem todos os elementos são iguais, alguns elementos podem ser diferentes. Ok, a partir do princípio que nós sabemos que coisas podem ser diferentes e que é possível identificar o quanto que eles são diferentes entre si, ou seja, é possível ver que eles são diferentes e tentar entender o porquê, tá bom. Como que eu organizo agora? Se eu tenho várias entidades diferentes pertencentes ao mesmo conjunto, eu sou capaz de ordená-las a partir das suas diferenças. Entende? Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, com uma medida de altura, né, eu consigo olhar várias pessoas de uma sala e eu consigo identificar, olha, você tem uma altura diferente do outro, e a diferença é de tantos centímetros. Então, eu consigo ordená-los da pessoa mais baixa à pessoa mais alta. Então, essa ideia de que elementos podem ser diferentes, e se eles são diferentes, eu consigo ordená-los a partir de uma lógica da própria diferença deles, seja do menor para o maior, enfim, do mais intenso para o menos intenso, do mais frequente para o menos frequente, do mais quente para o mais frio, que seja. Mas é possível ordenar baseado na diferença. Isso, a diferença que você escolher vai depender da característica do elemento que você está justamente lidando com. Bem, terceiro axioma, a composição de magnitudes. Esse axioma afirma que para qualquer par de magnitudes diferentes, A e B, por exemplo, do mesmo atributo quantitativo, ou seja, dois elementos A e B do mesmo conjunto Qzão, ou seja, são elementos da mesma natureza, existe uma magnitude C de modo que a soma de A e B resulta em C. Isso significa que é possível combinar ou adicionar magnitude de forma significativa. O que ele está querendo dizer? Olha, nós agora podemos diferenciar elementos no conjunto, nós podemos ordená-los, mas olha, se eu juntar dois elementos, eles tornam-se um novo elemento, que necessariamente é maior do que os elementos separados. Se eu pego o número 1 e eu pego o número 2 e eu junto eles não vão ficar apenas sendo o par número 1 e 2, eles vão virar o número 3. E o número 3 é necessariamente maior do que o número 1 ou que o número 2. Ou seja, quando você junta dois elementos, quando você junta um conjunto de elementos, eles podem tornar-se um terceiro elemento novo, que é necessariamente maior do que qualquer uma das partes. Então, essa é a capacidade de você conseguir somar as coisas. Ou seja, nesse exemplo da sala com várias pessoas de diferentes alturas, se eu boto uma em cima da outra, eu vou ter uma pessoa com uma altura nova, e essa altura necessariamente era maior do que a altura dos indivíduos separados. Né? Então, a altura ela se encaixaria nesse axioma, por exemplo. Né? Hum. Axioma da soma maior. Esse axioma declara que para qualquer par de magnitude A e B em Qzão, a soma de A e B é sempre maior do que e maior do que B. Em outras palavras, a adição de magnitude resulta em uma magnitude maior. Na verdade, isso aqui é exatamente igual ao anterior, na verdade, né? A adição de magnitude resulta em uma magnitude maior. Mas agora ele está falando provavelmente ele está falando da soma de conjuntos, mas é um axioma que é praticamente a mesma coisa. Você soma e ele vai dar algo maior ainda, né? Ele vai dar algo diferente e maior. No complemento, esse axioma afirma que, para qualquer par de magnitudes A e B em Qzão, se A é menor do que B, existe então uma magnitude C, de modo que, quando essa soma com C, o resultado é igual a B. Né? Isso significa que podemos encontrar um complemento C para que A e C juntos sejam iguais a B. Isso ficou um pouco confuso, mas é praticamente a ideia de que, se eu tenho dois conjuntos que são diferentes entre si, e um deles é maior do que o outro, se eu consigo dizer que um é menor do que o outro, existe um elemento que, somado ao menor, vai dar o maior. Percebe que acaba sendo uma repetição muito, muito grande, mas eles fazem questão de botar essas minúcias. Então a gente falou que eu posso somar dois elementos que vão dar o maior. Mas ele está fazendo o caminho contrário. Bem, se eu pegar o menor e somar com um outro menor, eu posso dar o maior. Então é essa a ideia de que um elemento menor que o outro, se eu somar um grande o suficiente, eu vou chegar nesse que é o maior. Ou seja, é a possibilidade de eu somar coisas para chegar a um determinado objetivo específico, que é ser tão grande quanto um que é maior do que o mesmo. Enfim, mas vocês pegaram um pouco o espírito da coisa. Vamos pro próximo. Associatividade da adição. Esse axioma declara que, para qualquer trio de magnitudes, A, B e C,
num conjunto Qzão, a ordem em que as magnitudes são somadas não afeta o resultado final. Bem, isso aí a gente aprendeu na quinta série, a soma dos elementos não altera o resultado. Você pode somar o elemento A antes do B e o B antes do C, não vai alterar o elemento formado pela essa soma, né? Esse é muito bobo, é muito intuitivo, e é muito fácil a gente aceitar essas coisas, mas é necessário formalizar esses axiomas para que as teorias funcionem. E vamos para o último axioma, que é a divisão de conjunto, em conjuntos, que essa aqui é um pouco mais sofisticada, mas ela é muito importante, né? Esse axioma lida com as relações entre dois conjuntos não vazios de magnitude, Azão e Bzão. Então percebe que agora a gente está trabalhando já com conjuntos, não só com elementos. Cada conjunto ele tem um elemento a partir do momento que eles não são vazios. Então pense que a gente tem duas salas cheias de pessoas, né? Esses são nossos conjuntos, as pessoas são os elementos. Então eu tenho uma sala A e eu tenho uma sala B, né? Ele afirma que se todas as magnitudes em A são maiores do que qualquer magnitude em B, ele está dizendo, eu tenho uma sala A e uma sala B. Na sala A, eu tenho pessoas muito altas. E na sala B eu tenho pessoas muito baixas, de tal forma que a pessoa mais baixa da sala A, ela é necessariamente mais alta do que a pessoa mais alta da sala B. Ou seja, na sala A todo mundo é maior do que qualquer pessoa da sala B, sempre. Essa que é a ideia, você tem um conjunto de pessoas muito alto e muito baixas. Então deve existir um ponto Z, Zzão, né, de tal forma que todas as magnitudes maiores do que Z pertencem a A e todas as magnitudes menores que Z pertencem a B. Ou seja, ele está falando de pontos de colisão de conjuntos. Ele praticamente está dizendo o seguinte: olha, se eu tenho um conjunto que é sempre maior do que o outro conjunto, existe uma unidade, pode ser um elemento ou conjunto que vai estar nesse meio do caminho, que vai estar no meio termo. Né? Então, um conjunto que ele não vai pertencer a nenhum dos dois, mas que ele sempre vai estar ali entre eles. Essa que é uma ideia. Né? Então, em essência, estabelece que é possível se dividir conjuntos de magnitude de dois conjuntos distintos com base num ponto corte Z. Ou seja, se eu tivesse uma sala com muita gente, eu posso separá-lo de forma a criar dois conjuntos, onde numa parte todo mundo é mais alto do que na outra. Então eu posso organizar tudo numa fila de altura, escolher uma pessoa, separar a partir daqui, um conjunto vai ser sempre necessariamente mais alto que o outro. É basicamente isso que ele está tentando dizer. Mas, novamente, eles têm essa necessidade de formalização dos axiomas, né? Você percebe, então, antes da gente passar para cá, que o PRM ele se preocupa muito mais em ser mais rico e ser muito mais detalhado do que o TRM. Então ele vai criar esses axiomas matemáticos super sofisticados, mas que na verdade estão querendo dizer tudo que a gente já sabe. Mas existe preocupação em conseguir fortalecer essa ideia de que os objetos à nossa volta, eles podem ser medidos dependendo dos axiomas que eles obedecem. Então é uma ideia de conseguir identificar quais axiomas que aquele objeto que eu estou observando possui intrinsecamente, e a partir daí eu vou seguir com a minha coleta. Seguir com a minha coleta de dados, ou enfim, né? Então é uma ideia de. Existem esses axiomas, nem todas as coisas no mundo possuem esses 7 axiomas, mas elas podem possuir até esses 7 axiomas, e geralmente elas possuem pelo menos o primeiro, que é se ela pode ser diferente ou não de alguma coisa, e isso aí a única coisa que não tem o primeiro axioma é algo que não existe, propriamente dito, né? Eu imagino. E até mesmo coisas que não existem podem possuir esse primeiro axioma. Então, realmente, quase todo mundo tem pelo menos o primeiro axioma, e elas podem chegar até ter os 7. Bem, vamos falar um pouco os problemas da primeira teoria que a gente comentou, né? A TRM. Bem, a TRM depende da construção de escalas baseadas em correspondências entre, ele fala assim, o sistema relacional empírico, sistema relacional numérico, mas não estabelece, mas não esclarece como obter conhecimento sobre relações qualitativas. O que você está querendo dizer? Eu digo assim, o seguinte, se eu parto do princípio que os objetos não têm uma característica intrínseca de medida, ou seja, sou eu que vou decidir como rotular os objetos, antes de fazer isso, antes de eu conseguir fazer a minha medida quantitativa, eu preciso entender como que eu vou medir esse objeto. Ou seja, eu tenho que fazer uma avaliação qualitativa de como eu vou medir essas coisas. Então, se eu tenho, por exemplo, um punhado de barras de ferro, eu tenho que entender. Se eu quiser medi-las, eu tenho que entender primeiro, pelo meu olhar nu, minha análise qualitativa, qual barra é maior que a outra, para começar por aí. Então eu tenho que entender já, ou seja, eu tenho que assumir certos axiomas de maneira qualitativa antes que eu possa fazer isso de maneira quantitativa. E a gente sabe que desde a metafísica a gente não pode assumir que nossos sentidos, nossas cognições são perfeitas. De maneira que, assim, isso pode gerar muitas ilusões. Isso pode ser um confundidor, né? Vocês já viram algumas ilusões de ótica, onde eles botam duas linhas próximas uma da outra e você claramente acha que uma linha é maior que a outra, mas elas, na verdade, têm o mesmo tamanho. Ou seja, é uma ideia de que a gente não pode depender dos nossos sentidos para definir quais axiomas algo possui, para definir como nós podemos medir.
Utiliza o raciocínio indutivo, o que gera dúvidas sobre a validade das conclusões. É o que eu tinha comentado sobre a ideia da indução. A indução não é um mau método científico, mas é um método científico mais limitado. Ou seja, se o exemplo dos corvos que eu tinha dado, né? Se eu sair andando na floresta e vou encontrando um corvo preto, 2 corvos pretos, 3, eu encontro 1000 corvos, os 1000 corvos que eu vi são pretos, eu vou começar eu vou fazer uma hipótese indutiva de que todos os corvos são pretos. Mas só basta aparecer um corvo com uma cor diferente que vai destruir a minha hipótese. Só precisa de um corvo. Ou seja, eu posso olhar 10 milhões de corvos, que sempre um corvo pode ameaçar a minha hipótese. E é um pouco essa ideia do TRM. Ele é empírico, no sentido de que eu vou interagindo com o mundo e a partir daí eu vou descobrindo como que se pode medir as coisas. Ou seja, uma barra de ferro pode se medir com certos axiomas, mas aí eu teria que observar todas as barras de ferro do mundo. Ele parte desse princípio da interação, ou seja, da serialização de interações singulares. E isso acaba não, assim, não é ruim, ela é útil, mas ela está sempre propensa a poder se desmanchar na primeira exceção que você acha, né? E carece uma definição precisa de medir, utilizando uma definição genérica que se aplica a situações não relacionadas à medida real. E a ideia de que a definição de medida para essa teoria é assim: atribuir números a objetos, né? Que parece muito intuitiva, realmente, medir é atribuir números a objetos, mas não. E no artigo ele dá o exemplo do seguinte sentido: tem uma vizinhança onde todas as placas, todos os números que dizem o número das casas foram retirados. Isso atrapalhou a vida, por exemplo, do carteiro da região. Aí eles contrataram uma empresa para ir lá e botar novos números nas casas. Percebe que quando eu boto número nas casas, eu não estou medindo as casas, eu estou apenas atribuindo números, ou seja, a definição de atribuir números a objetos não é medir. Eu simplesmente estou atribuindo números. Então, a fundamentalidade da definição, aonde se sustenta a teoria inteira, é dar números a coisas. E é algo muito mais complexo que isso, porque como eles são empíricos, eles começam dando número e depois eles vão descobrindo. Então, eles ficam muito reféns dessa ideia de dar números. E dar números, eu posso dar números, isso não me dizer nada sobre uma medida, eu simplesmente estou chamando de alguma coisa, né? Hum. Para finalizar um pouco a nossa discussão desse artigo, vou falar um pouco das vantagens da PRM, né? Perspectiva à medida. É, Bem, a abordagem realista, né? Então, a PRM considera os atributos psicológicos como entidades reais que interagem casualmente com elementos observados. Justamente, é uma ideia de que os eventos eles existem apesar de nós, e estão ali interagindo constantemente. Eles não estão esperando para ser observados por nós. Eles têm características além que existem além da observação, né? Isso e tem essa ideia da causalidade também, que eles estão interagindo com o mundo. Então, as propriedades quantitativas do objeto estão ali independente de nós, né? Isso vai gerar assim, uma melhor integração com interdisciplinaridade, né? Então estabelece uma sólida conexão entre psicologia e outras disciplinas, como genética, neurociências, psicologia social e antropologia. Se eu parto do princípio que os objetos têm características intrínsecas de medida, e eu não preciso ficar ali o tempo todo indo atrás deles, isso me facilita muito você realizar medidas em todos os tipos de campos, né? Não apenas na psicologia, mas na física, na genética, neurociência. Isso é uma característica que ajuda, né? A consistência com os modelos psicométricos, né? Então, a PRM é consistente com modelos psicométricos que tratam variáveis latentes como entidades reais que causam comportamentos observados. É a ideia da perspectiva reflexiva, né? Você trabalhar com estruturas fatoriais reflexivas, de uma forma que, se eu, por exemplo, estou trabalhando com construto de inteligência, né? Então, eu vou trabalhar com a ideia de inteligência. A inteligência, essa variável latente, ela causa comportamentos que são reflexos da inteligência. A perspectiva da TRM ela vai trabalhar o contrário, é justamente que esses comportamentos que observando esses comportamentos, que aí então eu vou definir o que é inteligência, percebe? É o caminho contrário. E toda a nossa ideia de psicometria, de evidência de estrutura interna, por exemplo, que é as análises fatoriais confirmatórias, elas vão trabalhar em modelos reflexivos, ou seja, eu tenho essa variável latente, que está sendo representada por meios de comportamentos, e não o contrário, não são os comportamentos que definem o que é essa variável latente. Então, você trabalhar justamente com essa ideia da intrinsecalidade, ela vai sustentar evidências de validade internas por análise fatorial, por exemplo, né, que é o que a gente está usando na psicometria, uma das evidências de validade mais importantes.
E variáveis latentes como entidades reais, né? Reconhece que as variáveis latentes não são meros rótulos teóricos, mas entidades probabilisticamente relacionadas à experiência ou comportamentos reais. Ou seja, se a gente entende que a medida ela depende de nós medirmos, a inteligência não existe até eu lá em medir ela. Percebe? Então, ele dá esse papel de que a inteligência ela existe independentemente de como eu vou medir ela, como que eu vou dar o nome, ela está lá. Cabe a nós, assim, conseguir entendê-la. Enquanto a outra não. A inteligência ela existe da forma com que a gente define até a gente mudar. Né? Então, trabalhar com esse caráter intrínseco, ele gera muitas vantagens nesse sentido. Né? Bem, Só para acrescentar, agora... Guilherme, é muito engraçado que essa discussão acontece muito comum na psicologia, principalmente quando a gente está falando de testes, de avaliação, que as pessoas falam: ah, você está medindo, por exemplo, um teste de personalidade. Ah, como é que você sabe que você está medindo personalidade? Como é que você sabe que esse teste está medindo exatamente a personalidade? Aí você fala: olha, eu sei que eu estou elaborando alguns comportamentos e esses comportamentos parecem estar funcionando de uma certa maneira em conjunto. Se isso aqui realmente é personalidade ou não, a gente pode entrar na discussão. Mas com certeza eu estou mensurando alguma coisa aqui. E eu posso tentar Uhum, chamar isso de personalidade a partir disso. Então, assim, uhum, isso acontece com muita frequência, que as pessoas fazem esse momento contrário, né? De, ah, a personalidade é isso e eu vou tentar medir. Só que, ainda querendo ou não, isso é um viés que você acaba uhum, pré-estabelecendo. sim. O nome é modelo reflexivo. A gente fala modelo reflexivo, é como chama. Não sei se você já viu, Beatriz, aqueles modelos de análise fatorial confirmatória, que são uma bolinha e setinhas que dão para comportamentos. O modelo reflexivo é quando as setinhas elas saem do fator e vão no comportamento, né? É o outro, esqueci qual é o nome do outro modelo reflexivo, acho que é interativo, não lembro. Aí seria o contrário, são as setinhas de comportamento indo para. Então a gente chama de modelo reflexivo quando os comportamentos refletem um fator. Então é a setinha do fator indo para o comportamento. Isso que é um modelo reflexivo. No, no artigo, dá uma olhada que ele tem ali, ele tem uma foto e ele exemplifica dois tipos de modelo e bota embaixo, reflexivo, esqueci qual é o nome do outro, mas eu lembrei do reflexivo porque era o importante para falar, mas aí tem lá explicadinho. Bem, a gente terminou aqui o trabalho do artigo do Rock Filho, e a gente vai entrar agora no conteúdo do livro do Pasquale, justamente eu acho que é um conteúdo mais didático, assim, eu acho que esse artigo do Rock, ele tenta ser introdutório no tema, mas ele não faz um bom papel nisso, porque ele começa a partir do princípio que a gente já domina várias teorias e conceitos da filosofia, ao mesmo tempo que ele tenta ser introdutório, então ele passa por várias coisas, não explica muita coisa, ele passa por várias coisas, não explica nada das coisas que ele comenta, e a gente tem que ficar correndo atrás. E o Pasquale não, o Pasquale ele faz um trabalho bem, bem mais didático, e eu acho que assim, é mais interessante para a gente ir trabalhando, mas também não pode ficar só nele, a gente tem que aprofundar eventualmente, né? Bem, a primeira discussão, pois é, esse artigo eu pessoalmente também achei desafiador, assim, tentar entender ele, eu trouxe assim dentro das minhas capacidades do artigo de pesquisas que eu fui fazendo, mas enfim, mas a gente tá aí pra isso, né? A gente vai evoluindo com textos mais difíceis, né? Bem, o Pasquale ele começa introduzindo o capítulo falando de ciência e matemática, né? Então, ele vai primordialmente querer marcar essa diferença. Por que isso? Porque quando a gente fala de medidas quantitativas, a gente está falando de matemática, naturalmente. A gente está falando de números. E a matemática, ela é ali que seria, entre muitas aspas, ciência dos números, que não é bem uma ciência, mas ela é o comportamento dos números, como a gente trabalha com eles. Só que tem um grande problema fundamental que o Pasquale vai pontuar da gente querer misturar ciência e matemática. Elas são conhecimentos de caráter completamente diferentes. A gente pode, às vezes, por influência da mídia, influência de outras coisas, achar que ciência e matemática está ali o tempo todo junto, o que é verdade, mas são reinos de conhecimento completamente diferentes. E ele vai apontar algumas dessas diferenças, das mais importantes. Uma delas é a seguinte: a ciência ela é experimental, né? Ela trabalha com hipótese, ela trabalha com observação. E ela não trabalha com a ideia de realidade, de verdade absoluta. Ou seja, para eu descobrir alguma coisa, eu tenho que testar isso. E quando eu testo, eu não posso dizer que eu tenho a verdade. Eu posso dizer, olha, eu não consegui refutar essa coisa. E aquilo pode ficar 1000 anos sem ter sido refutado. Ela continua não sendo uma verdade. Ela continua só sendo uma hipótese ou teoria que não foi refutada até então. Que ela pode ser muito robusta, né? Ou seja, tem muitas evidências a favor, ninguém conseguiu refutar, mas ela não é verdade. Na matemática, não. Na matemática, eu digo, ó, 1 mais 1 é igual a 2. Pronto, isso é verdade. Isso é verdade, acabou. Não, é a ideia do axioma. A gente parte do princípio que os números funcionam assim. Ponto, é verdade.
Então, a gente cria um sistema fechado e que funciona, e que tudo que acontece nele é verdade absoluta, nesse sentido. Porque ele não faz. E é outra coisa que o Pasquale vai comentar também, que ele não faz parte do mundo. A matemática, ela é uma linguagem, ela não é uma parte da natureza. Então, o comportamento dela vai ser um comportamento metafísico. Ou seja, ela é perfeita. Sempre que eu fizer um mais um, vai ser dois. Sempre. Então, ela é perfeita, ela é eterna, ela é imutável, e ela tá lá. Ela sempre funciona. A ciência não. É assim, mesmo que a gente fale de ciência dura, eu posso pegar uma maçã e soltar e medir a aceleração da gravidade. Eu vou ter erro na minha medida do instrumento, então nem sempre vai dar o mesmo resultado. Mesmo que eu parta do princípio que a gravidade é sempre a mesma na Terra, eu posso subir 1 centímetro do chão. Não vai ser a mesma teórica. Pela teoria não vai ser a mesma. Na prática vai. Mas na teoria não vai ser. Eu estou mais afastado do meu centro de gravidade, e ela é baseada na distância, a força da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade é baseada na distância do objeto de dois objetos, então mudou, né? A matemática não, vai ser sempre igual, não tem essa. Mas isso não significa que eu não possa utilizar a matemática no reino da ciência, mas eu tenho que usar com muita cautela. Ele comenta sobre a ideia de que nas ciências duras, eu estou chamando aqui, só para esclarecer, ciências duras, chamando de a física, a química, a biologia, tudo aquilo que o objeto observável ele é palpável, né? Que eu posso pegar na minha mão e eu posso fazer experimentações controladas, isso é uma ciência dura, né? As ciências humanas não são ciências duras, ou seja, um evento histórico não pode se repetir exatamente igual no laboratório várias vezes para testar. É só para deixar claro que eu uso muito esse termo, eu acho que eu não cheguei a explicar. Quando a gente fala de ciência dura, isso se aplica porque a gente tem a questão da experimentação contínua. Eu posso botar uma maçã para cair no meu laboratório 500 vezes da mesma forma, né? Então eu consigo ter um pouco dessa ideia de reprodutibilidade tão infinita e tão assim resguardada pelas minhas variáveis, que atribuir o número não apenas agora só faz sentido trabalhar com isso, mas virou parte da natureza dessa ciência. Então, hoje em dia, é impossível você trabalhar física sem usar matemática. Não tem, impossível. Inclusive, se você vai olhar trabalhos de física moderna, é só número. Não tem mais aqueles é, enfim, pensamentos sobre a natureza, sobre as coisas leves sobem, as coisas físicas descem. Não, é tudo número. Isso foi, inclusive, um ponto muito importante para o desenvolvimento da física moderna, né? Ela sair de uma física antiga e passar a se desenvolver de maneira muito exponencial, né? Só que aí entra a parte complicada. Como é que a gente vai começar, então, a atribuir? Que a gente já viu que as ciências humanas, elas não são ciência dura, mas elas são ciência. Então, como é que eu consigo atribuir a matemática a isso? E esse é o grande desafio, né? Então, a gente sabe que a ciência, ela tem a sua relação com a matemática, são reinos distintos, mas não são impossíveis de funcionarem juntos. Mas a questão é, como que a gente faz, então, medidas no campo das ciências psicossociais, né? Que não é só psicologia, entra também sociologia, história, ciências políticas e afins. Bem, vamos começar um pouco trabalhando sobre a natureza da medida. Tá bom, você vai perceber que isso é um pouco repetitivo, que o artigo aborda isso sobre as teorias e o Pasquale, ele dá assim, uma resumida pra gente. Então eu vou passar um pouco rápido aqui, mas é o que a gente já discutiu. Tem três grandes problemas quando a gente fala de medida na natureza, né? O problema da representação, ou o que ele chama do isomorfismo, que é possível preservar as propriedades do fenômeno ou do objeto na medida. Ou seja, quando eu meço algo, eu estou perdendo algo sobre esse fenômeno. Se eu tento medir, por exemplo, a memória humana, se eu tento fazer isso por meio da medida, se eu tento observar, estudar esse fenômeno por meio de uma medida, eu estou perdendo propriedades fundamentais da memória? Então, assim, se eu estou perdendo, não vale a pena. Então, essa é a ideia. Eu medir esse objeto aqui me faz perder coisas essenciais sobre a natureza desse fenômeno ou objeto? Então, é algo que você tem que lidar, é a representação. Se eu transformar aquilo num número, eu posso estar perdendo tudo que eu preciso para estudar sobre aquilo, né? Ou seja, então faz sentido eu medir aquilo? Novamente aquilo, faz sentido eu medir? Eu vou estar ganhando mais do que perdendo quando eu estou medindo? O problema da unicidade da representação. É justamente aquela ideia. Eu consigo utilizar a mesma forma de escala para medir coisas diferentes? Elas possuem lembra que a gente viu já dos axiomas? Você partir do princípio que cada objeto, fenômeno, objeto no mundo, fenômeno psicológico ou social, eles possuem axiomas diferentes, eles possuem quantidade de axiomas diferentes, eu não posso usar a mesma forma de escala para todos.
Então, essa é uma ideia. Não, a unicidade, assim, de ser único, a única forma de medida. Não tem, não. A resposta é não, by the way. Não podemos. Mas é um questionamento. Podemos medir da mesma. Eu posso usar uma régua para medir todas as coisas do mundo, a mesma régua? Não posso. Não vou usar a mesma régua para medir um prédio e um átomo, né? Nós precisamos usar outros instrumentos. E o problema do erro, que vai ser muito mais adentrado aqui ao longo da nossa apresentação, mas é a ideia de que na matemática nós temos. Nós não temos. Nós temos um número matemático propriamente dito. Um número objetivo. Não tem um pouco mais, um pouco menos. Não, 1 mais 1 é igual a 2. Não pode ter, não é 2,5, não é 1,9. É 2 sempre. E é 2 exatamente 2. 2,000 e vai infinitamente zeros. Na estatística, não. Eu falo estatística porque é a matemática do mundo físico, né, dos eventos, melhor dizendo. Nós não trabalhamos com números matemáticos, trabalhamos com números estatísticos. Ou seja, a quantificação ela é dada por intervalos e não por números únicos. Então, tudo tem uma margem de erro. Tudo que a gente entende no mundo, dentro das ciências, até nas ciências duras e nas ciências psicossociais, é isso. Nós não trabalhamos com números, nós trabalhamos com intervalos. Tem um erro mais ou menos 1, mais ou menos 2. E a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria do erro mais para frente. Mas tem que ter isso em mente quando a gente está tentando medir coisas. Bem, o Pasquale ele vai trazer de maneira mais simplificada aqueles 7 axiomas que a gente trouxe anteriormente. Em apenas 3, né? Que conveniente. E que, assim, na minha opinião, engloba. Aquele cara que propôs 7, eu acho que dá para reduzir para 3, que funciona também, né? Para a felicidade de todos. Bem, vamos lá. O primeiro, e ele funciona da mesma forma, tá? Para você assumir o segundo axioma, você tem que assumir o primeiro. Para assumir o terceiro, você tem que assumir o primeiro também, e o segundo. Então, eles são. Você tem que ir amassando eles, eles vão se conglomerando, você tem que aceitar os anteriores. Identidade. É justamente aquilo que a gente comentou. Dois elementos de um conjunto podem ser diferentes um do outro. Ou podem ser iguais, mas se eles são diferentes, eu sou capaz de identificar. Então, aqui eu vou começar a dar alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com sexo, por exemplo. Sexo de uma pessoa, ela segue apenas a axioma de identidade. Por quê? Pode ser o sexo masculino e o sexo feminino. Se eu trabalhar com essas duas variáveis, sexo masculino e sexo feminino, elas seguem o axioma da identidade de maneira que eu consigo diferenciá-los. Então, eu boto numa sala homens e mulheres, homens e mulheres, eu consigo então diferenciar. Olha, você é homem, você é mulher. Se a gente trabalhar com essa ideia de sexo biológico mesmo, né? Você é homem, você é mulher, eu diferencio. Eu consigo agrupá-los. Mas agora, quando a gente trabalha com o que chama de ordem, ou seja, aquilo que a gente comentou, botar em ordem, vocês conseguem pensar como é que eu ordeno homens e mulheres? Quem vai antes e quem vai depois? O homem é maior do que a mulher é maior que o homem, porque eu preciso assumir que um é maior que o outro, né? A gente assumiu que eles são diferentes, mas agora, eles têm a diferença entre eles é uma característica de possível ordenação, né? Então, não, nesse caso não. E aqui eu posso trazer mais exemplos. A gente falou sexo, mas eu posso falar, por exemplo, de cor de cabelo. Você pode ser moreno, loiro, ruivo, você pode ter cabelo grisalho. Ou seja, eles são diferentes entre si. Porém, eu posso ordená-los? Eu posso dizer que o cabelo grisalho é maior do que o cabelo preto, que é maior que o cabelo castanho, que é maior que o cabelo loiro? Não posso. Ou seja, aqui a gente já entra em algumas questões de que o que preserva axiomas de ordem de identidade e o que não preserva. Bem, praticamente tudo preserva axiomas de identidade. Beleza. Mas e quando a gente fala de psicologia? O que preserva? Quais são os axiomas que são preservados na psicologia? A ideia de que a gente sempre tenta preservar pelo menos o axioma de ordem. E quase tudo que a gente vai trabalhar na psicologia, eu vou dizer, tudo que se trabalha na psicologia, ele só vai até o axioma de ordem. Ele não chega no axioma de atividade. E o axioma de ordem, por que ele é tão importante? Para a gente trabalhar com escalas de padronização. Então, quando a gente fala de QI, por exemplo, coeficiente de inteligência, que a gente viu na aula passada, no encontro passado, como que é caracterizado o número do QI da pessoa? Tem um QI de 115. Por quê? Porque ela é um desvio padrão acima da média. Ou seja, ela é maior do que 75%, 65, 75% da população inteira. Ou seja, eu consegui ordená-los. À medida da inteligência, é possível ordenar pessoas em ordem do mais inteligente para o menos inteligente, então classificá-los dessa forma. Mas aí vem o pulo do gato. E a aditividade? Como é que a gente trabalha com o axioma da aditividade? Ele não vai entrar nessa medida porque eu não consigo dizer o quão mais inteligente você é do que a pessoa. Ou seja, eu não sei o quanto que a pessoa de 115 de QI é mais inteligente que a pessoa de 114. Ah, é um mais inteligente? Não. Porque essa medida de QI, ela não é uma pontuação. Ou seja, o seu cérebro não tem 10 pontos de QI de inteligência e você tem 11, então a nossa diferença é 1. Não funciona assim. O QI é só eu tô organizando todo mundo. E você é o número 100 da fila. E você é o número 101 da fila, você é o número 99 da fila.
Mas a diferença entre vocês, eu não sei quanto é. E também eu poderia afirmar o seguinte: se eu pego uma pessoa que tem 100 de QI, uma que tem 115, uma que tem 130, a diferença de QI da pessoa que tem 130 para a pessoa que tem 115 não é necessariamente a mesma da pessoa que tem 115 para a pessoa que tem 100. Você pode dizer, a diferença é de 15. Não, não. A diferença é de um desvio padrão. Eles estão numa fila, eles estão ali, tem teoricamente quantidade de pessoas igual entre eles na fila, mas isso não significa que a quantidade de inteligência é igual. Percebe? Então, a inteligência, e eu só estou falando de inteligência, mas isso se dá para todas as variáveis psicológicas. Elas não são capazes de atribuir um valor absoluto, um valor que possui a aditividade. Né? O que é o que é um valor que possui aditividade, que possui essa soma de aditividade? É o que eu posso somar, então, por exemplo, salário. Né? Então, eu posso pegar, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um salário mínimo e o Gabriel tem um salário mínimo. Mas eu posso dizer que, por exemplo, que o Bruno tem 2 salários mínimos, ou seja, se eu somar o meu salário com o do Gabriel, eu vou ter o salário do Bruno. Funciona, né? Porque um salário mínimo mais um é igual a 2 salários mínimos. Ou seja, quando a gente fala de salário, quando eu falo de altura, se eu tenho 2 crianças de 1 metro de altura e eu tenho um cara de 2 metros de altura, a altura dele é a soma delas. E eu posso, inclusive, dizer que a diferença de alturas ela se mantém, né? Então, se eu tenho uma pessoa de 1,50 m, uma de 1,60 m, 1,70 m, a diferença da do meio para as outras é igual. Percebe? Então, isso que o QI não tinha. Então, a aditividade, ela não apenas nos permite somar os elementos, ela nos permite conseguir não apenas ordená-los, mas saber a diferença da ordem deles. Perceba? Então, essa ideia da aditividade, ela não é só para soma, mas ela é para quando você está trabalhando com valores absolutos, que aí você tem certas operações matemáticas que você pode fazer com eles que, assim, proporcionam interpretações mais sofisticadas, mas mais sofisticadas, assim, são elementos mais fáceis de verificações nesse sentido, né? Eles preservam mais axiomas, eles, então, vão preservar medidas mais complexas. Bem, aqui, então, acho que o Gabriel pode continuar a partir daqui. Bom, então, vamos começar agora falando um pouco de níveis da medida, e a gente está falando agora aqui, a gente vai entrar na questão das escalas. O que que então, quanto maior o número de axiomas que uma medida possuir, quanto mais axiomas que o Guilherme falou, ela possuir, mais será próximo de uma escala numérica fundamental que ela vai chegar. Então, eu tenho esses três axiomas, a identidade, a ordem e a aditividade, e aqui o Pasquale ele acrescenta mais dois dentro da aditividade, que é a origem, partindo do zero, e o intervalo, que é basicamente o que essa ideia intervalar, onde eu tenho intervalos numéricos que têm a mesma proporção. E aí pode passar, para não ficar repetindo essa questão dos axiomas. A gente vai entrar agora nas escalas. Guilherme, passa o slide. Isso. Aí nós primeiro temos a questão da escala nominal, onde ela vai preservar somente o princípio da identidade. Um dado qualitativo é transformado em um número e há uma arbitrariedade nessa atribuição. Tipo, a gente pode escolher, por exemplo, falar sobre triângulos. Se eu quiser falar, definir masculino, por exemplo, num questionário sociodemográfico, perguntando qual é o seu gênero e falar masculino, eu posso atribuir, por exemplo, triângulo. No feminino eu posso atribuir bola e no não binário quadrado. Não faz diferença. Não é o número, ele representa somente uma capa, uma coisa que você possa vestir aquilo ali e para você contabilizar de forma mais fácil. Então ela atribui principalmente essa ideia de contagem. Então eu tenho masculino como um e eu vou ver quantos números um vão aparecer no meu questionário, ou quantos números 2 vão aparecer no meu questionário, ou quantos números 3 vão aparecer no meu questionário. E eu não posso dizer exatamente que 2 é maior que um aqui, porque eles somente estão representando o feminino e o masculino. Não é uma questão de ser maior ou ser menor. É simplesmente atribuições que estão representando algo. Pode passar. E aí a gente chega na escala ordinal, que é o que normalmente nós usamos em psicologia. Aqui os números eles possuem uma ordem, uns são maiores que outros e outros são menores. Os intervalos entre esses números eles não representam um caráter de igualdade. Então, por exemplo, quando eu pego nessa escala de satisfação, ou então numa escala Likert, que eu acredito que vocês já devem ter diversos contatos quanto a isso, e eu pego, tipo, um é muito satisfeito, 2 é insatisfeito, 4 é satisfeito e o 5 é muito satisfeito, e eu, sei lá, subtraio o 2, o insatisfeito do satisfeito, eu chego no insatisfeito de novo. Não faz muito sentido. Eu sei que um é maior do que o outro. Eles com certeza estão numa progressão, estão numa ordem, mas eu não sei o quanto um é maior do que o outro. E aí o Pascal também traz esse exemplo dessa escala ordinal, por exemplo, quando você vai tentar medir uma barra
de ferro e você tenta pesar uma com a outra. E eu falo para você medir somente na sua mão. Você pega, tenta pesar de um lado, tenta pesar de outro e tenta distribuir a ordem da progressão do peso. Você vai fazer ali, você não sabe o quanto um é mais pesado que o outro. Você sabe que a B com certeza é mais pesada que a, mas você não sabe o quanto ela vai ser mais pesada. E essa é a ideia do ordinal. Eu consigo coordená-los, eu consigo colocar em uma linha e fazer essa progressão, mas eu não sei o quanto é o intervalo de cada uma. Eu não sei se a origem é ao zero, se tem uma coisa antes, mas eu também não sei como fazer essa caracterização intervalar. Pode passar. E aqui nós temos duas escalas, que seriam aqui tem o princípio da aditividade ali dentro. Seria a escala intervalar e a escala de razão. As duas possuem essa ordenação, as duas possuem esse princípio do intervalo, só que elas não têm a origem, uma tem. A origem está no zero e a outra não tem. Por exemplo, na escala intervalar, como vocês podem ver, por exemplo, pela equação da reta ali, o mx mais b, o b, eu não sei se vocês vão lembrar de função de primeiro grau, é onde cruza no ponto y. Ele não tá, ele está deslocado exatamente do ponto zero do cartesiano. Então ele está um pouquinho mais acima. E é assim que você vai descrever uma escala intervalar normalmente. Ela está deslocada daquele ponto central. Enquanto na escala de razão, você observa, por exemplo, o zero sendo o zero absoluto. O y começa no zero. O que você quer medir está ali embaixo. E, por exemplo, numa escala intervalar, a gente vê a temperatura em graus Celsius. Tem aquele meme que fala, tipo, nem muito frio, nem muito calor, 0 graus está ótimo. Não faz, assim, é engraçado porque exatamente não faz sentido. 0 graus está frio para um cacete. Não é um absoluto, sabe? Então, a gente não pode assumir esse ponto de origem do zero. Enquanto na escala de razão eu posso. Quando uma pessoa tem um peso zero, ou quando algo tem um peso zero, melhor dizendo, não existe peso ali. Quando a altura é zero, não existe nenhuma altura, eu não consigo medir. Se a idade é zero, a pessoa não nasceu. Essa é a ideia, de que a escala de razão ela vai chegar no ponto zero. E também é importante mostrar para vocês que nenhum dos exemplos eu trouxe alguma questão psicológica, porque é muito difícil encaixar nesses parâmetros, dessas escalas, as medidas psicológicas. E agora a gente vai tentar, pode passar, dar uma olhada um pouco nas formas e unidades de medida. Será que faz sentido para a psicologia medir tudo em pequenas partes, como a gente tenta fazer em outras ciências? Vai, pode passar. Bom, eu tenho alguns tipos de medida. Eu tenho a medida fundamental, que é onde eu faço a atribuição a objetos físicos. Eu pego, por exemplo, uma garrafa d'água aqui, eu coloco numa balança e eu vou verificar o peso dela. Eu vou ter observar de forma empírica essa base natural do que está ali. Então, eu tenho a massa como uma base natural. Ela é quilogramas, ela está em metros, pode ser ampere, pode ser os segundos, pode ser Kelvin, é tudo que eu não consigo reduzir a nada primordial, a nada anterior. É a minha base para medição. É o mais fundamental possível. Só que isso não faz muito sentido na psicologia, né? Se eu pego uma régua, eu não consigo medir o quanto de depressivo uma pessoa é. Não faz sentido isso. Eu não posso botar e medir, tipo, ele tem 5 de inteligência porque nessa régua aqui eu estou medindo isso. Não consigo acessar de maneira tão direta. E aí tem outro tipo de medida. Por exemplo, a medida derivada, que ela utiliza essas medidas fundamentais e ela começa a criar leis da natureza que vão tentar representar de forma sistemática certas coisas. Por exemplo, a densidade. Ela pega dois conceitos fundamentais, que é o quilo e o metro quadrado, e vai tentar fazer essa fórmula para definir a densidade de um objeto. Ainda chego num ponto que é bem direto, bem sistemático, que essa fórmula sempre vai me dar uma densidade. Então, isso pode ser usado na psicologia? Meio difícil, né? Porque se eu preciso ainda da medida fundamental para chegar nessas medidas derivadas, eu ainda não consigo chegar em alguma coisa. Ou eu vou dividir tristeza pelo, sei lá, o número de choros por tempo. Não faz muito sentido ainda. Então a gente ainda fica devendo alguma coisa quando a gente tenta fazer essas medidas mais fundamentais, que, como o Guilherme disse, normalmente são feitas principalmente nas ciências duras. Então a gente ainda precisa avançar um pouco mais para tentar chegar em algum tipo de medida que sirva para a psicologia de maneira geral. Pode passar. E aí eu tenho dois tipos de medida. Essas aqui são medidas normalmente chamadas de indireta, onde eu não faço uma mensuração completa e direta do que eu quero. Não pego uma régua e meço, por exemplo, uma cadeira, o tamanho de uma cadeira. Aqui eu tenho a medida por lei, que é uma medida de lei no sentido aqui é uma lei no sentido mais
científico da palavra, que acontece com uma certa sistematização. Então, é uma medida de atribuição pautada no empirismo. Ela possui dois ou mais conjuntos que não se reduzem entre si. Por exemplo, ela tem uma independência entre esses dois conjuntos. É importante, por exemplo, na lei do reforço, onde eu tenho o estímulo e eu tenho a resposta. O meu estímulo ele vai se reduzir somente ao estímulo. Todo grupo de estímulo reduz somente ao estímulo, enquanto a lei do a resposta ela vai reduzir somente a resposta. Essa é a ideia, por exemplo, da lei do reforço encaixada na medida por lei, onde eles sempre vão ter uma relação sistemática com o outro. Então, se eu aumentar o meu estímulo, eu vou aumentar a minha resposta. Essa é a ideia que ele tenta trazer. Só que isso não se encaixa para tudo na psicologia, né? Isso é muito comum ser usado, por exemplo, na análise comportamental, onde acaba sendo um pouco mais previsível certos tipos de resposta a certos tipos de estímulo. Mas, quando a gente está falando da psicologia de maneira geral, por exemplo, tristeza, felicidade, personalidade, inteligência, fica um pouco mais difícil checar exatamente essa sistematização. Então, a gente desenvolve essa medida por teoria, que é uma medida indireta do que eu quero achar. Então, eu vou construir uma teoria, eu vou falar uma teorização de um construto, onde a gente vai ter a parte de um construto, que é a minha parte teórica, e a minha parte operacional, onde eu vou falar exatamente. Peraí, que abriu um bagulho aqui no meu computador. Desculpa. É uma. Então, tem o meu construto, onde eu vou ter uma parte teórica, que eu vou definir o que que é ele, e depois eu vou falar: olha só, tem certos tipos de comportamento que vão representar esse meu construto, o meu construto. E eu vou acessar a partir da observação desse comportamento, porque o meu construto ele é meio que difícil de acesso. Eu não consigo observá-lo de forma direta. Eu não consigo pegar e mensurar com uma régua ou com uma balança. Então, a teoria psicométrica surge daqui. E é um dos exemplos, por exemplo, são meus testes de personalidade. Onde eu pego, por exemplo, eu estou tentando medir, o Big Five, por exemplo, está tentando medir o neuroticismo. O que que uma pessoa que tem um alto neuroticismo faz? Com qual o comportamento de uma pessoa com alto neuroticismo? Ah, ela fica se sentindo muito triste, ou ela se martiriza muito. Então eu gero esse estímulo para ela, eu falo, você se sente muito triste? E pergunto com que frequência? E eu boto dentro dessa escala de concordância ou de frequência. E a partir disso, eu vou construindo a personalidade da pessoa a partir dos comportamentos que ela tem, que concordam também com a minha teoria. E existem outras formas de acessar isso. Por exemplo, você não tenta buscar o que é amor. Você simplesmente pergunta às pessoas o que é amor e tenta fazer um grupo de frequência para tentar definir a partir dali a sua teoria. E depois somente partir para o seu construto, a sua operacionalização de como deve ser amar, como se deve amar, né, na verdade. Pode passar. Bom, e aí eu vou ter alguns tipos de erro, porque, assim como toda medida, eu tenho certos problemas experimentais que vão ter. A gente já falou um pouco sobre isso antes, foi quando eu falei sobre os erros experimentais do desenho de uma pesquisa, e aqui são mais medidas pontualmente dos tipos de erro. Por exemplo, eu posso ter erros instrumentais, onde a inadequação do instrumento de observação ou mal calibrado. É o que o Guilherme falou. Se eu pego uma régua e tento medir um prédio, eu não vou conseguir. Eu estou tentando inutilmente fazer isso. Ou então, eu tenho uma balança que está completamente mal calibrada. Eu pego uma garrafa que eu consigo sentir na minha mão que, por exemplo, deve ter 2 quilos, eu boto e parece que tem 50 ali. Com certeza está muito mal calibrado. E aí existem também soluções. Eu posso calibrar esse instrumento, posso trocá-lo, achar um melhor. Essa é uma das possibilidades. Esses aqui são principalmente os erros mais controláveis, né? E eu tenho, por exemplo, o erro do observador, como eu já tinha dito, por exemplo, no experimento do Wundt, onde ele tinha que marcar o tempo por segundo da reação da pessoa. E eu tenho diferenças individuais, tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais lentas, e isso vai afetar a minha mensuração, isso vai afetar a minha medida. Então, o que eu posso fazer para tentar reduzir o máximo esse erro do observador? Ah, eu posso treinar esses indivíduos que estão fazendo isso, eu posso pedir para eles terem o maior foco de atenção possível, para eles ficarem essa necessidade de diminuir a variação o mais rápido possível. Com o treinamento, por exemplo, eu consigo fazer isso muito bem. Já o erro sistemático é um erro de fator constante de causas identificáveis. Então, eu sei o que está causando. Por exemplo, eu estou tentando fazer uma mensuração da temperatura de uma sala. Nesse calor aqui deve estar 40 graus. Eu boto um termômetro na parede, só que ele vai estar sempre 2 graus acima. Eu posso. Esse também pode ser um erro instrumental, por exemplo.
Eu posso tirar o meu termômetro e colocar outro, ou eu posso simplesmente fazer um modelo estatístico e sempre que eu olhar a minha medida, eu subtraio. Então eu faço essa mudança estatística, eu faço esse controle experimental, onde eu simplesmente moldo o meu modelo para comportar esse erro que está acontecendo sistemático, porque pensando no termômetro é um pouco fácil, mas dentro de uma pesquisa pode ser muito mais complexo ter que lidar com isso. Então, às vezes, você fazer um modelo que corrija esse erro faça mais sentido. E eu tenho o erro de amostragem, que é um problema com as amostras enviesadas. Eu, por exemplo, quero fazer uma pesquisa para ver quantas pessoas no Brasil tomam banho. E eu seleciono somente pessoas de alta classe social que moram, sei lá, na zona norte do Rio de Janeiro. É muito específico a minha amostra. Eu não posso fazer essa inferência. Eu preciso de uma representatividade da amostra muito maior. Eu preciso expandir isso. Eu preciso estratificar a minha amostra que seja representativa do povo brasileiro. Não tem pessoas somente na classe alta da zona norte do Rio de Janeiro. Tem muitos outros tipos de pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil de maneira geral. Então eu preciso expandir o máximo possível. Eu preciso que a minha amostra, para eu poder fazer certos tipos de inferência e que não seja um erro absurdo que vai aparecer, eu preciso aumentar o maior número possível. Pode passar. E aí chegamos à teoria do erro, já encaminhando um pouco para o final. Os erros, eles podem também ser de forma aleatória. Às vezes a pessoa, por exemplo, chega para fazer um teste ou chega para fazer um experimento que você chamou ela e ela bateu o carro e ela está estressada. E o resultado dela vai ser diferente. Óbvio, você pode tentar controlar isso de certas formas, mas às vezes ela não está perceptível, você não consegue avaliar isso. Ou então, sei lá, a caneta está quebrando, quebra na hora que você faz. São erros aleatórios que você não consegue mensurar do que está afetando de verdade aquilo ali, aquela tua medida. Então, se torna impossível de controlar, porque você não sabe quando vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer. Então, a gente, dentro da psicologia, a gente vai tentar sempre utilizar o que nós chamamos de erro padrão, para gerar um certo intervalo de confiança para a nossa medida. Ou seja, uma margem de erro que seja possível fazer essas comparações. Como o Guilherme disse, não é nunca um número pontual. Tipo, você nunca tem somente. Quando você está fazendo uma mensuração, por exemplo, de coping numa população, de coping, no caso, mecanismos para lidar com o estresse numa população. Você nunca vai falar que a média da população é 2. Não, a média da população é 2 e tem o erro padrão, porque tem uma variável entre eles. Eu não posso dizer que funciona somente num ponto específico do tempo. E aí é também muito importante, quando a gente está olhando principalmente para o erro padrão, é tentar observar que ela utiliza o desvio padrão. O que que é o desvio padrão, né? É a variabilidade das respostas das amostras que vão aparecer, e ela também é dividida pelo meu número da amostra. Esse meu número da amostra vai, conforme ele vai aumentando, quanto mais pessoas vão responder na minha pesquisa, quanto mais pessoas vão trabalhando nessa pesquisa, maior, quer dizer, menor fica o meu erro, porque como vocês podem ver, ela está no dividendo. Então vai aumentando, aumentando, aumentando e o meu erro vai caindo. Então eu tenho mais possibilidades de inferir certas coisas. Então é sempre muito importante a gente ter amostras, às vezes é muito difícil isso, com certeza, mas quanto maior o número de amostras, melhor, até que certo ponto não se torne mais necessário. Então é muito importante que a gente tenha sempre em mente que a psicologia, quando a gente está fazendo certos tipos de mensuração, ela sempre vai estar sujeita a esse tipo de erro. E, na verdade, a maior parte das ciências também está sujeita a esse tipo de erro. E é necessário encobrir esse erro padrão. Só que outras ciências farão de outras maneiras. Por exemplo, em experimentos que você está tentando mensurar a gravidade, você vai ficar jogando uma bolinha da sua altura 100 vezes. Você vai aumentar o número da amostra muito maior. Depois você vai calcular o desvio padrão, a média, e a partir dali você vai conseguir ver como se comporta a gravidade, fazer uma estimativa daquilo ali. Não é algo direto, pontual, mas é uma estimativa a partir do que você consegue mensurar. E é muito importante. Por que que é importante, né? A gente está falando sobre isso, porque às vezes eles se perguntam, nossa, tem tanto erro, por que que eu vou então escolher fazer mensuração assim, né? Para que que eu vou tentar passar por uma medida indireta para tentar chegar numa depressão? Não é muito mais fácil eu descrever como é que é uma pessoa triste? Sim, às vezes é mais fácil. Como ele falou, nem sempre é muito produtivo numerar uma coisa. Mas, a partir do momento que a gente consegue numerar, que a gente consegue quantificar e que a gente consegue avançar nisso, a gente consegue uma precisão muito maior. E a partir do momento que a gente consegue essa precisão, a gente consegue fazer uma replicabilidade. E eu começo a construir modelos
que sirvam para mais pessoas e que consiga ser comparado com outros modelos também. Então, a partir disso, eu consigo avançar a ciência como um todo, a psicologia como um todo. Então, é muito necessário que a gente tente pensar em modelos também estatísticos, em questões psicológicas, porque a partir disso a gente eleva os nossos conceitos que têm sido cada vez mais sendo discutidos, e não ficar somente naquela base da pirâmide de evidência que a gente estabelece ali embaixo, nos relatos de casos. Então, é muito importante isso, desse processo de psicometrização da psicologia, né? Da metria da psicologia. É muito importante. Pode passar, acho que é isso. Eu queria fazer só uma retomada, um resumão, assim, bem sucinto, que é o que eu senti que pode ter ficado, assim, muito conceito sobre conceito, assim, foram sobrepondo e acabar que não fez muito sentido. Então eu vou dar uma repassada muito básica. É o seguinte, as coisas do mundo têm características quantitativas, intrínsecas a nós, à nossa observação. A partir disso, a gente tem que entender como que elas funcionam. Então, as coisas no mundo podem ter até 3 axiomas, tá? Elas podem ter axiomas de identidade, axiomas de ordem e axiomas de atividade. E a gente sabe que se ela pode ter o axioma de identidade, ela pode ter o axioma de identidade e de ordem, e o axioma de identidade, ordem e de atividade. Não tem como ela ter só de atividade. Então, é sempre ela tem um axioma, 2 axiomas, ou os 3 axiomas, tá? E como é que a gente vai organizar, então, a medida a partir disso? Se o objeto, se um elemento, ele tem só um axioma, ele vai ter um tipo de medida nominal. Isso é uma medida nominal. Então, é sexo, cor de cabelo, enfim. Se ele tem 2 axiomas, ele vai ter uma medida ordinal. Ordinal. São as variáveis psicológicas, pode ser. Pensa as variáveis da psicológica, né? Depressão, atitude, personalidade, inteligência. Beleza. Se ele tem os 3 axiomas, mas ele não tem zero absoluto, ele vai ser uma medida de razão. Não, perdão, uma medida é de Intervalar. razão. Intervalar. Se ele não tem o zero absoluto, é intervalar. Com o zero absoluto é de razão. É isso. Então, se ele não tem o zero absoluto, ele vai ser intervalar. E se ele tem também o zero absoluto, ele vai ser a de razão. Então, é basicamente assim que se sustenta, só porque ficou muito. Então, a gente caracteriza as medidas baseadas em quantos axiomas aquilo tem. Dependendo de quantos axiomas, vai saber qual o tipo de medida. Aí, por que isso é importante? Falando um pouco de prática, é importante você saber qual tipo de medida você está lidando para saber qual função estatística você vai usar para analisar aquilo. Então, se você está trabalhando com variáveis nominais, por exemplo, você vai ficar restrito ao Q quadrado. Se você está trabalhando já com uma variável nominal e uma variável contínua de uma ordinal ali, você já pode começar a trabalhar com um teste T. Então, assim, se você está trabalhando com duas variáveis ordinais, que a gente chama de contínuas, você pode fazer uma correlação. Então, assim, é importante fazer esses nomes, saber os axiomas das coisas que você está medindo, para saber quais testes, por exemplo, paramétricos, a gente vai usar não paramétricos também, isso vai depender de outras coisas. Então, assim, tem uma utilidade, né? A gente parece que é uma grande filosofia, mas tem uma utilidade estatística, por exemplo. A estatística inteira vai se basear como as coisas são medidas para saber como que eu vou calculá-las. Então, tem essa certa necessidade, né? Só para pontuar, assim, fazer um resumo e pontuar, assim, por que ela é importante a gente saber essas coisas, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário, alguma indagação. Hum, beleza, então. Olha, nosso próximo encontro a gente vai falar de teoria clássica do teste, né? A gente vai sair de uma filosofia, porque a gente até agora veio falando assim muita sobre filosofia, sobre história, e a gente vai falar sobre a primeira tentativa de realmente fazer teste psicológico, né? Que é a teoria clássica dos testes, que se usa até hoje, inclusive, tá? Isso vai ser pontuado. A literatura para esse encontro são dois, são um capítulo de livro do Pasquale, que é menorzinho, e um artigo do Ricardo Primi, a famosa TCT. Só para confirmar, a fórmula do erro padrão que está escrito nela é desvio padrão sobre a raiz de n. N é o N número da sendo o sua número amostra. amostral. Isso. Isso. Então, quanto maior a sua amostra, menor vai ser o seu erro padrão. Pera aí, Tá? rapidinho. Deixa eu parar eu vou parar de gravar e eu vou mostrar uma barra que tem de erro que eu fiz recentemente numa pesquisa. Aí dá para ter uma Pô, ideia, legal. tá. Eu vou parar de compartilhar aqui então. Dá uma olhada. Bem, então, no próximo encontro a gente vai ver teoria clássica